terceiro ano, vamos começar a nossa aula de hoje. Então, abrindo o livro de português, nós vamos dar início com ele na página 60. Na página 60, nós temos um título que diz Eu expresso sentimentos. E aí, como é que a gente faz para expressar os nossos sentimentos? Os seres humanos expressam seus sentimentos desde muito cedo. Ainda bebê, usam o choro, por exemplo, e o sorriso para demonstrar o que estão sentindo. Depois, quando vão crescendo, desenvolvem a fala, apropriam-se dos significados da linguagem e, aos poucos, usam até o corpo também para se expressar. Recentemente, uma nova linguagem surgiu a serviço da tecnologia, que são os emoticons, elementos não verbais que acompanham a linguagem verbal. Ou seja, eu posso escrever uma mensagem e, junto da minha mensagem, eu posso acompanhar um emoticon que mostra qual é o sentimento que eu tenho naquele momento. Então, na página 60 e na página 61 do livro de vocês, vocês têm aí uma imagem, que essa imagem chama-se Expressando o Sentimento na Atualidade. Hoje em dia, as pessoas estão muito com os celulares na mão, então elas acabam se comunicando mais por mensagem, às vezes, do que falando. E aí tem dois quadrinhos para que a gente debata. Tem o que eu vejo e o que eu sei. O que eu vejo diz o seguinte: observe a imagem e converse com os colegas. Como a gente não vai poder conversar com os colegas, nós vamos conversar com os nossos familiares. O que os personagens estão fazendo, que sentimentos eles estão expressando e como você pode perceber isso. Então, conversa com seus pais, analisa aí os dois personagens. E o que eu sei diz o seguinte: agora fale de você. Você costuma expressar seus sentimentos? Como faz para expressá-los? O que utiliza para fazer isso? Você acha que uma imagem pode expressar seus sentimentos? Então, a gente debate isso em família. É importante a tecnologia? Bastante. Para a gente atualmente, por exemplo, é a nossa forma de ter aula. Mas nem sempre um emoticon vai substituir um abraço, um carinho ou um beijo que você pode oferecer a um amigo ou a um familiar. Em seguida, nós vamos para a página 62 e vamos começar a leitura de um poema. Isso mesmo, nós vamos ler um poema e eu indico aí que vocês leiam em voz alta para que escutem o som das palavras. Tentem fazer o movimento que as palavras estão fazendo na escrita. Então, se fala veloz, bote esse som desse Z aí, que no final da palavra vai ter som de S. Você bota ele bem comprido para dar a forma que o texto está mostrando. Em seguida, depois de fazer a leitura, não esquece de ler também quem é o autor do texto, que está bem embaixo. Nós vamos para a página seguinte conversar um pouco sobre o texto. Essas perguntas todas da página 63 são sobre o poema. Só que antes, a gente falou isso muitas vezes já na sala, a forma que o poema é escrito, ele é escrito em estrofe, que é um conjunto de versos, e versos são cada uma dessas linhas do poema. Então, um poema é composto de versos e estrofe. O poeta seleciona palavras e forma que revelam ao leitor seu modo de ver e sentir o mundo. É assim que um poema é escrito. Em seguida, nós vamos também para a página 64, continuar com as atividades relacionadas com o poema. E aí, em seguida, depois de ter feito todas essas atividades, nós vamos ouvir o que tia Jéssica tem para a gente. Porque depois de terminar as atividades que vão até a página 65, nós vamos esperar tia Jéssica falar. Vamos ouvir tia Jéssica agora? Letra M antes de P e B. Ouça com atenção o que agora eu vou dizer. É uma regrinha muito fácil de aprender. Toda vez que você encontrar o P ou B, não pense duas vezes, é o M que você vai escrever. Vai escrever, vai escrever, vai escrever. Bom dia, alunos do terceiro ano. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou tia Jéssica e nós vamos começar hoje a segunda-feira com a aula de língua portuguesa, que nós vamos estudar sobre ortografia, M ou N. Pois bem,
Peguem esse livro que está aparecendo aí para vocês, o livro de português, e nós vamos estudar as páginas 69 e 70. Inicialmente, tia quer que vocês abram na página 69 e vão acompanhando a minha explicação, certo? Letra M antes de P e B. Na língua portuguesa, existem algumas regras que nos ajudam, que facilita a nossa escrita. E entre elas está a norma do uso M antes de P ou B. Sempre será utilizada, terceiro ano, a letra M antes de P e B. Agora, vamos observar essas palavrinhas que tia colocou aí. A palavra tempo. Observe que o M aparece antes do P, certo? Temos também ambição. Observem também com tia Jéssica que a letrinha M está antes da letrinha B, certo? Essa que está aí destacada em amarelinho. Mas, tia Jéssica, e quando não houver P e B? Usamos qual letrinha? A letrinha N, certo? Quando a palavra não levar P e B, a letra que antecede, ou seja, a letra que vem antes, a consoante, será N. Temos alguns exemplos aqui embaixo. Onça, antigo, enchente, antes. Então, terceiro ano, de acordo com a regra da língua portuguesa, sempre usamos M antes de P e B. Já a letrinha N antes de todas as outras consoantes, certo? Quando não tiver P e B, pode ser usado a letrinha N antes das consoantes. Agora, tia Jéssica tem certeza que vai surgir aquela dúvida. Por que utiliza-se M antes de P e B, tia Jéssica? Qual é a explicação para essa regra? Vou falar a vocês agora. É devido à fonética, que são consoantes bilabiais. Para pronunciarmos a letra M, é necessário juntarmos os dois lábios. Façam aí em casa, treinem aí, M. Veja que junta os dois lábios, diferente da letra N, que não junta os lábios. Como também para pronunciar P e B, que também tem a junção dos lábios. Como também tem a junção dos lábios, né? Então, fica junção labial. E é conveniente usar o M antes do P e do B, como forma de ligação entre as características fonéticas das letras. Vamos treinar a pronúncia. M, N. Veja que M junta os lábios, são bilabiais. E N não junta os lábios. P, B. Viram a diferença? Agora, na página 69, vai ter um exercício sobre a ortografia. M e N antes de consoante, como tia já explicou. Vai ter aqui a primeira questão, terá uma piada. Vamos lá ler? A Terra. Na aula de geografia, a professora pergunta: Joãozinho, me dê 3 fatos que comprovem que a Terra é redonda. Ele responde: meu pai diz que é, o livro diz que é, a senhora também. Aí temos embaixo a pergunta, letra A. Sublinhe as palavras que tem M ou N antes de consoante. Vocês vão passar um tracinho embaixo nas palavras que tenha M ou N antes das consoantes. Nessa primeira questão também temos letra B, C e D, certo? Já na página 70 vai ter a segunda questão, a segunda questão na página 70, vocês vão completar com M ou N as palavrinhas, certo? Também logo abaixo tem a terceira questão. Então, a atividade será no livro de português, páginas 69 e 70.